Esse vídeo não será abordado Sicília, não vai ser abordado carro, não vai ser abordado nada disso. Esse vídeo será um conteúdo mais técnico e iremos falar sobre o Currency Board, assunto cujo eu nunca vi sendo abordado aqui no YouTube brasileiro, apenas em alguns artigos do Mises Brasil, que por sinal eu sou eternamente grato ao autor Leandro Roque, que explica esse sistema muito bem. Então vamos lá. Antes da gente explicar especificamente o que é o Currency Board, a gente tem que levar em conta o seguinte: desde o fim do século XX, o Brasil ele opera sobre um regime de câmbio flutuante, com o Banco Central determinando as metas de inflação. Desse modo, o Banco Central, na parte de câmbio, não faz nenhum tipo de intervenção. O Banco Central ele apenas estima a política monetária de como serão as metas de inflação e a questão da base monetária. Ou seja, o valor, a taxa de câmbio do real em relação ao dólar, em relação ao euro e todas as demais moedas estrangeiras, ele determina exclusivamente de acordo com as demandas dos consumidores. Ou seja, esse regime de câmbio flutuante ele só irá funcionar em países com o histórico econômico e político mais estáveis, como Estados Unidos e demais países envolvidos ao redor do mundo. Há também alguns países subdesenvolvidos que se dão bem, e nessas circunstâncias, esses países eles têm uma política estável, ou seja, um cenário político estável e sem grandes problemas a ponto de causar quaisquer distorções ou desvalorização na moeda daquele país. Isso explicado sobre o câmbio flutuante, expliquemos agora o que exatamente é o Currency Board. Currency Board, traduzindo para o português, seria algo como agência de conversão ou caixa de conversão, como seria traduzido provavelmente por algum burocrata aqui do Brasil. Ele se caracteriza principalmente pela moeda nacional, ela se torna um mero substituto da moeda âncora. Ou seja, vamos exemplificar aqui. Suponhamos que o Brasil adote o Currency Board. Para que se adote o Currency Board, teria que fazer, no caso, você poderia ancorar essa moeda nacional, no caso real, a qualquer moeda no mundo, ao dólar, ao franco suíço, ao ouro, né? O ouro, no caso, seria uma commodity metálica. Nós vamos pegar um exemplo aqui, o dólar, né? Aí fica numa taxa fixa, né? Uma cédula de real para cada cédula de dólar. Desse modo, vira um mero substituto da moeda. Assim sendo, a caixa de conversão seria como se fosse uma casa de troca de moedas. Ou seja, vamos fazer uma analogia aqui, é como se você trocasse uma dúzia por 12. É a mesma coisa. Então, de fato, é uma taxa fixa. Uma cédula de real para uma cédula de dólar. E uma das outras características interessantes do Currency Board, ou caixa de conversão, é que é apenas uma mera agência de troca de moedas, ou seja, você não tem questão de política monetária, não tem controle de juros, não tem nada. Vira uma mera casa de troca de moeda, que aumenta a segurança jurídica e aumenta o poder de compra da moeda, e o que eu explicarei posteriormente aqui. E é um dos arranjos monetários mais antigos do mundo, inclusive foi adotado no Brasil no começo do século XX, que abordarei posteriormente também. Como esse sistema é exclusivamente um mero sistema de troca de moedas, então o único custo que teria aqui seria o custo de produzir novas cédulas e novas moedas metálicas. Uma coisa que tem que ser levada em conta também é que para aplicar o Currency Board aqui no caso do Brasil, teria que ser feito, visto que o Brasil historicamente, como eu já citei, ele tem um governo sem credibilidade em manter o seu poder de compra da moeda. Como abordado anteriormente, o Brasil não tem um bom histórico político e monetário. Dito isso, então, quando a gente está falando do Currency Board, é recomendado que a sua sede fique na Suíça, pois a Suíça é um exemplo de um país que tem um histórico de política monetária rígida e sem quaisquer tipo de manipulações no franco suíço, que hoje é uma das moedas mais fortes do mundo e com o maior poder de compra do mundo, com seu poder de compra mantido constantemente. Além disso, ao colocar a sede
no Currency Board na Suíça, o governo daquele país, por exemplo, o Brasil, ele não poderia simplesmente tentar mexer no Currency Board, por exemplo, obrigá-lo a financiar os seus déficits, porque isso seria uma agressão internacional a uma instituição suíça, visto que o Currency Board estaria justamente com a sede naquele país. Obviamente, você teria várias filiais do Currency Board nas capitais aqui do Brasil. Como está mostrado aí na imagem para vocês, uma imagem simplesinha que eu fiz, vamos primeiro aqui falar sobre a exportação, como funcionaria nesse regime de Currency Board. Como está aí na imagem, eu coloquei duas pessoas aqui, uma de nacionalidade brasileira e uma de nacionalidade americana. Essa pessoa aqui do Brasil, ela exporta produtos brasileiros para o americano aqui da foto. Ele vai receber dólar. Então, o que acontece? O Currency Board, ele troca essa moeda, troca o dólar obviamente vai ficar com o Currency Board e emite o valor equivalente em reais para o exportador. Ou seja, ao emitir esse valor em reais na taxa fixa do Currency Board, esse valor ele vai ficar na conta do exportador. Só que se o exportador quiser, ele pode ficar com os dólares, só que numa conta estrangeira. E nessa situação, a base monetária brasileira vai se expandir. Enquanto no caso inverso, o empreendedor brasileiro compra os produtos americanos e o americano da imagem ele recebe em dólares. O Currency Board ele recebe os reais do importador e envia o valor equivalente em dólares para o exportador. No caso, o empreendedor dos Estados Unidos da América. A base monetária nesse caso ela vai se contrair, ou seja, nessa circunstância a taxa de juros ela vai aumentar, porque a taxa de juros aqui ela vai variar de acordo com a base monetária e a base monetária ela vai variar de acordo com as importações e as exportações do Brasil nesse regime de Currency Board. Ou seja, a taxa de juros ela vai ser definida pelo mercado exclusivamente, sem quaisquer intervenções do Banco Central ou Copom. Explicando aqui exatamente o que seria a base monetária. A base monetária é a soma da quantidade de moedas metálicas e cédulas de papel numa economia. Além do regime de Currency Board gerar um cenário de segurança para os investidores estrangeiros, já que ele irá manter o poder de compra da moeda ali, o Currency Board também irá impor disciplina fiscal no governo, já que hoje o governo ele consegue financiar seus déficits através do Banco Central imprimindo dinheiro. Isso porque acontece, como o Currency Board ele é um sistema onde não existe manipulação de juros e de base monetária, desse modo qualquer déficit que o governo fosse gerar, ou seja, quando ele gasta mais do que arrecada impostos, ou melhor, rouba através dos impostos, isso aumentaria os juros. Até porque o governo ele toma empréstimos para se financiar. Desse modo, os contraídos pelo governo eles reduzem a oferta de crédito para o setor privado, o que aumenta os juros. Ou seja, se o governo não fizer a lição de casa de manter as contas públicas em dia, ele iria causar um aumento drástico na taxa de juros e poderia asfixiar a economia. Desse modo, o Currency Board ele consegue ter a capacidade de acabar com qualquer tipo de hiperinflação sem colocar um efeito colateral, como foi feito no Brasil durante o Plano Real, quando durante o câmbio atrelado, o governo ele impunha altas taxas de juros para tentar atrair investidores estrangeiros. Isso não ocorreria no Currency Board. E não importa o tipo de governo que você possa imaginar, isso funciona mesmo em um país como a Bulgária, cujo país que é conhecido pela alta corrupção, ele pode diminuir a sua dívida de 80% do PIB para 30% do PIB. Ou seja, o governo da Bulgária é um dos menos endividados da Europa. E vale lembrar que uma dívida pública de 30% do PIB é muito baixa para os padrões europeus. Como você pode analisar os dados de outros países, como a Suécia e outros países. Além disso, com o Currency Board não existe mais o Banco Central, que na prática atua como um cartelizador e protetor das grandes corporações, que no caso seriam os bancos, que quando estão em situações de crise ou à beira da falência, geralmente são salvos pelo Banco Central. Algo parecido ao Currency Board foi aplicado na Argentina, só que nesse caso havia uma espécie de Banco Central que simulava o Currency Board, que durou apenas alguns anos, até chegar ao governo
e simplesmente acabar com esse regime, o que fez a economia do país começar a colapsar. Agora falemos sobre um pouco da história do Brasil, né, com a adoção do Currency Board. O Currency Board ele foi adotado em 1906 e denominado como Caixa de Conversão pelo decreto número 1575 de 6 de dezembro de 1906. Na época o presidente era Afonso Pena e Nilo Peçanha era o ministro da Fazenda. Nilo Peçanha se tornaria presidente da República anos depois. A título de curiosidade, nessa época chamava-se República dos Estados Unidos do Brasil. Como esperado nesse período, a economia brasileira vivia uma época de grande prosperidade, como será demonstrado aqui ao ler um trecho aqui para vocês de uma fonte de esquerda sobre essa época. Então vamos lá? Então vamos começar aqui. No terreno econômico, pode-se observar a eclosão de um espírito que, se não era novo, se mantivera na sombra ou em plano secundário no Império. A ânsia de enriquecimento, de prosperidade material que na monarquia não era tido como ideal legítimo e plenamente reconhecido. O novo regime fez despontar o homem de negócios, isto é, um indivíduo inteiramente voltado para o objetivo de enriquecer. A transformação foi tão brusca que classes de indivíduos dos mais representativos da monarquia, antes ocupados unicamente com política e funções similares, que no máximo se preocupavam com suas propriedades rurais, se tornaram ativos especuladores e negocistas, com o total consentimento de todos. As atividades brasileiras foram estimuladas por finanças internacionais mais multiformes e ativas que as inversões esporádicas de capital que antes se fazia, mas que passaram a ter a participação efetiva, constante e crescente em diversos setores que ofereciam oportunidades de bons negócios. A produção cafeeira, a grande atividade econômica do país, foi naturalmente atingida e em torno dela se travou uma luta internacional. Boa parte dos fundos necessários ao estabelecimento das plantações e custeio da produção foi proveniente dos bancos ingleses e franceses, ou então de casas exportadoras estrangeiras ou financiadas com capitais estrangeiros. O Brasil tornou-se neste momento um dos grandes produtores mundiais de matérias-primas e gêneros tropicais, e ao café foi acrescentada na lista dos grandes produtos exportáveis. A borracha, que chegou quase a emparelhar-se a ele, o cacau, o mate, o fumo. A produção de gêneros de consumo interno, no entanto, diminuiu e se tornou cada vez mais insuficiente para as necessidades do país, obrigando a importar do estrangeiro a maior parte, até dos mais vulgares artigos de alimentação. As exportações maciças compensavam essas grandes e indispensáveis importações, levando os saldos comerciais a patamares aceitáveis. Ou seja, como o Currency Board ele aumenta o poder de compra da moeda, isso permite que você possa fazer importações do estrangeiro. E isso aprimora a indústria nacional, já que uma indústria competente ela sempre irá precisar de bens de capital importados de qualidade para que eles possam aprimorar constantemente os seus produtos e serviços. Essa é uma das vantagens de se ter uma moeda forte, cujas vantagens não serão abordadas por completo aqui neste vídeo. Concluído. Então, o Currency Board seria uma solução muito simples e fácil de ser implantada aqui no Brasil, e o que certamente poderia resolver muitos problemas e forçaria não apenas o governo a cortar as suas despesas, mas também iria aumentar o poder de compra da moeda, o que aumentaria principalmente o poder de compra dos mais pobres e melhoraria certamente o padrão de vida de toda a população. Então é isso, pessoas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que, embora eu tenha feito um pouco mais de capricho, ele permanece com seu conceito de simplicidade. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe suas críticas abaixo para eu tentar melhorar da melhor maneira possível. Até porque, de certa forma, estou atuando no mercado. E são vocês, consumidores, que irão decidir. Então é isso. Obrigado. Até a próxima.